Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute o aquecimento global e a necessidade de novas formas de desenvolvimento para combater esse risco para toda a humanidade. E contamos para esse debate com a presença do Marcos Mucrid, diretor científico do Centro de Tecnologia do Bioetanol, também com a Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, com a Carolina Dubé, Planejamento Ambiental, né, lá da COP, do UFRJ, e o Sérgio Bessman, que entre várias atividades, né, de professor e tudo, é também do Conselho Diretor da WWF Brasil, que é uma entidade que se marca muito pela defesa da natureza. Para o intervalo, quando nós fomos, discutimos aqui com o Marcos as questões, né, de formas. O importante era florestas. Você está lá na direção científica de um centro criado exatamente para fazer essa marca do Brasil da produção de etanol, bioetanol, que é até uma marca dos carros flex brasileiros todos. Mas não adianta, né? Quer dizer, precisa mesmo de floresta. Mas fala um pouquinho, qual o peso que pode ter esse centro? O etanol é uma fronteira de divisa para o Brasil importantíssima. O Brasil, eu nunca vi na história do Brasil o Brasil ser visto de uma forma tão importante cientificamente e tecnologicamente no mundo. Todos estão esperando que a gente chegue lá e que a gente faça o etanol. Agora, o etanol para a mudança climática, ele ajuda a resolver. Mas ele não resolve porque não há carbono suficiente no canavial para mitigar o efeito do carbono que nós estamos jogando na atmosfera. Nós precisamos ajudar isso com o carbono das florestas. Eu tenho defendido que a gente, juntamente com os canaviais, que a gente use a tecnologia que nós mesmos desenvolvemos também. Nós estamos muito avançados nas tecnologias de desenvolver florestas, de regenerar florestas. Então, nós poderíamos regenerar florestas em meio ao canavial e isso aumentaria drasticamente a capacidade de sequestro de carbono que o canavial teria. Agora, a questão toda de mitigação dos efeitos da mudança climática passa por consumo, passa por outros elementos que não é somente o etanol. O etanol tem benefícios muito grandes, ele diminui muito a poluição nas cidades, isso ainda está sendo investigado, mas diminui efetivamente a poluição nas cidades. E para o Brasil especificamente, o etanol vai gerar tanta tecnologia nova, que não é só o etanol, mas todos os produtos que vão vir com o etanol, que isso vai gerar empregos, isso vai gerar todo um atrativo de investimento para dentro do Brasil, que pode ajudar a gente a fazer a própria regeneração das florestas. Até porque o petróleo é finito, né? Sabidamente finito, não é uma coisa para o futuro. O etanol é energia renovável. Exatamente. Quando nós falamos de etanol, não é só de cana-de-açúcar, nós estamos investigando. Biomassa. Mas toda a biomassa, né? A gente tem fontes de biomassa muito interessantes na Amazônia, por exemplo. Nós temos outras gramíneas que são usadas agora no hemisfério norte, mas nós já estamos começando a estudar, como miscanthus, para usar aqui no sul do Brasil também, para usar em regiões diferentes. Nós temos o sisal, por exemplo, na região do Nordeste brasileiro, que pode ser usado. Então, há várias opções de usar a biomassa. O Brasil hoje é a matriz energética mais verde, que usa mais biomassa no mundo, não de uma forma de queimar biomassa, como se faz, por exemplo, hoje na África, né? A gente usa muita biomassa porque a gente faz bastante etanol. Bem, e aí você levantou uma questão já de aspecto comercial. E no intervalo a Carolina dizia assim, a questão, a dificuldade de chegar a um acordo é porque a briga comercial é muito maior do que a preocupação ambiental, é isso? Não é que é maior que a preocupação ambiental, é que as duas coisas são absolutamente conexas. Você não tem um mundo da mudança climática separado da vida econômica dos países. Ou seja, tudo que se decide numa esfera, que é do meio ambiente, tem um reflexo no mundo econômico, no mundo da competição comercial, das indústrias, dos países. Então, não adianta só haver reuniões na questão climática se você não tem as questões econômicas tratadas em paralelo dentro dos países de uma forma bastante conectada com a questão ambiental. Por exemplo, se você impõe a determinadas indústrias de determinados países um cap de emissões, de que ela não pode ultrapassar aquele determinado nível, você cria para essa indústria uma situação em que ela compete de maneira desfavorável com aquela outra indústria que não faça assim.
Então, isso se reflete, esse descompasso entre as indústrias, se reflete nas negociações do clima. Os países que se sentem prejudicados no mundo comercial, eles tendem a ser refratários a qualquer acordo que lhes imponha um limite e não imponha a outros que eventualmente possam competir. Quer dizer, as coisas são conexas e nós não podemos nos esquecer disso na hora de lidarmos com a questão do meio ambiente. Sérgio, exatamente na tua praia, a questão econômica aí, né? Não, sem dúvida. A mudança climática não é um tema paralelo, ou um tema com o qual devemos... É o eixo de uma transformação tecnológica que possivelmente será uma das mais aceleradas de toda a história econômica, porque nós temos que migrar para economias, o termo técnico é economia de baixo teor de carbono. Então, nós temos que nos livrar dos combustíveis fósseis, pelo menos de um uso não nobre de combustíveis fósseis, num tempo muito curto. E a civilização, não o Brasil, como o Marcos nos explicava, mas o mundo, a civilização, usa basicamente petróleo, carvão, agora um pouco mais de gás natural. Então, vamos ter que fazer isso muito rapidamente. E isso envolve interesses econômicos consolidados, num mundo que não considerava esse problema, e daí esses conflitos comerciais, conflitos políticos. É possível fazer, mas como a Marina dizia antes, a tecnologia se prepara para isso, o mundo econômico sabe que terá que andar nessa direção, a opinião pública pressiona crescentemente para que a gente vá nesse caminho, mas é preciso que os sinais para a economia, para o mercado, para as empresas sejam claros, tirem incertezas para que os investimentos possam ocorrer, ou seja, que a gente passe a viver num mundo que considera importante não emitir gases de efeito estufa, cobra um preço para isso e regula a economia dessa forma. Bem, aí já que se apontou para a nossa Marina, vamos em frente. Como é que é o nível de consciência, né, um pouco disso e esse conflito que Carolina chamava a atenção, quer dizer, como é que... Você falava do trilho comum, né, no bloco anterior. Tem a questão da competitividade, mas eu acho que o Brasil é muito bem posicionado, né? Ele está muito bem posicionado nessa economia de baixo carbono. Eu acho que foi um avanço a posição do Brasil em Copenhague, porque ele tem que tirar proveito dessa condição privilegiada que ele tem em relação aos outros países. Então, assim, energia renovável, aí, né, os meus colegas aqui podem dizer muito melhor do que eu, como a gente está melhor posicionado, o que a gente pode aproveitar em termos de solar, de eólica. Solar, a nossa cidade menos ensolarada, que é Florianópolis, é muito mais ensolarada do que a cidade mais ensolarada da Alemanha, que investe pesadamente em energia solar, e por aí vai. Então, assim, o Brasil realmente está muito bem posicionado, né? Agora, uma outra questão, André, voltando ao tema que você fez um paralelo de Kyoto e Copenhague, eu acho que teve uma mudança também que foi interessante e tem a ver um pouco com o que a gente está até trabalhando juntos, aí eu e o Sérgio, que antes se falava sempre em mitigação, que é fundamental e ninguém tem dúvida disso. Mas hoje, devido à gravidade do problema, principalmente após os relatórios do IPCC, né, essa discussão toda de virar um certo consenso, a adaptação também virou uma questão que tem que estar integrada nas políticas públicas, né? Até o Sérgio é consultor de um projeto aí que o INPE está fazendo, a gente vai lançar isso também, que trata da questão da adaptação também. Você tem que juntar todo mundo essas duas políticas. Que é ajudado a aquecer. Isso. O que seria essa adaptação? A adaptação é você tomar as mudanças do clima como uma realidade que já existe. Né? E não existe só em Tuvalu, que está com o perigo de ficar embaixo d'água, mas existe em vários, existe nas mudanças na maior intensidade dos eventos extremos, né? Mais rapidamente, né? Na maior intensidade deles. Então, assim, desigual para o mundo todo. Aí são os estudos aí que tem que fazer para ver como é que você posiciona cada um, né? Que é o... Me permite? Pois não, Carolina. Por exemplo, aqui para o Brasil, nós fizemos um estudo recentemente que estimou o custo para a economia brasileira da adaptação à mudança do clima. E nós podemos observar que, se simularmos o crescimento do PIB brasileiro até 2050, desconsiderando as mudanças climáticas e depois considerando as mudanças climáticas, nós teremos uma perda da ordem de 3,5 trilhões de reais no ano de 2005. E isso é algo que não se deve desconsiderar. 2050. Perdão, 2050. Ou seja, nesse pequeno horizonte, que não é tão distante assim, a ordem de grandeza de perda do PIB é bastante elevada. E isso em função de quê?
da redução da oferta de recursos hídricos para a agricultura, para a geração de energia hidrelétrica, ou seja, há uma série de impactos que são sentidos e a economia vai refletir isso em termos de custo. Marcos queria também opinar sobre essa questão. Eu queria lembrar, eu esqueci de mencionar uma coisa, que nós tivemos agora uma reunião de uma entidade chamada Global Sustainable Biofuels, e a proposta da América Latina é que a gente substitua até 30% da gasolina mundial com álcool. Isso é uma estratégia que o Brasil está liderando, né? Porque a gente fala de América Latina, mas o Brasil, obviamente, lidera isso porque é o maior produtor de etanol. Então, a ideia seria transferir essa tecnologia e chegar... Mas você, deixa eu aproveitar que eu li um artigo teu que você disse, mas vamos ter um problema do complexo Cinderela aí que você criou, ou seja, tal como no negócio da borracha, que nós fomos o grande produtor, no momento que essa tecnologia será dominada, também outros países podem tomar esse lugar, passar a produzir cana em outros lugares, quer dizer... Sim. Eu me referi ao efeito Cinderela naquele artigo, porque se nós não iniciássemos um investimento, o Brasil hoje investe em pesquisa científica, nós estamos com um investimento de cerca de 150 milhões de dólares somente nas questões de etanol de primeira e segunda geração. Isso não tem precedente, um investimento tão grande. É um investimento que é comparável aos americanos. Se considerarmos o tamanho da comunidade científica, é muito maior do que os americanos. Agora, para o mundo, para o Brasil é interessante que nós desenvolvamos a tecnologia e que depois a gente passe essa tecnologia para outros países e que todo mundo passe a usar. Porque se todo mundo passar a usar e cada um tiver a sua biomassa e ao invés de usar derivados de petróleo, passar a usar a biomassa, nós vamos ter que enfrentar provavelmente os problemas da biomassa depois, porque também nós vamos começar a pensar nisso, essa questão da gente prever o que vai acontecer e saber os problemas, porque depois também nós temos que usar a área, nós temos que plantar um monte de coisas, né? Isso tudo também vai gerar, nós temos que gastar mais água com isso, então nós temos que começar já a pensar que o uso de biomassa pode levar a isso. Agora, a questão também de que nós possamos diversificar a matriz energética de tal forma a usar eólica misturada com outros tipos de energia, isso talvez seja a melhor solução que o mundo possa fazer. Bem, vamos avançar nesse aspecto, então, depois de mais um breve intervalo. A gente volta já já.